A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. 26 de abril, sexta-feira. Continuaremos falando sobre o último livro da Bíblia Sagrada. Neste vídeo abordaremos o segundo capítulo e também mais algumas características do Apocalipse. A palavra apo de Apocalipse significa tirar de dentro. Calipse no grego vem de calipto. Não tem aquela árvore de eucalipto? A palavra eu é boa, calipto significa sombra. Logo, a palavra apocalipse significa tirar de dentro de uma sombra, ou seja, tirar de dentro algo que está em oculto aos nossos olhos. Mas alguém vai trazer uma revelação para sua maravilhosa luz. E a pergunta é, que luz é essa? No primeiro, segundo e terceiro dia da criação, existe uma luz, mas o sol só foi criado no quarto dia. Então vem a pergunta, que luz era essa? Apocalipse 21, 22 explica. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz. A palavra revelação no grego significa tirar o véu. Logo, nós entendemos que o próprio Cristo está tirando o véu daquilo que impede João de entender as coisas futuras, e esse véu é tirado. Te explico melhor. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abrão. Só que Abrão foi chamado para uma caminhada de fé para sair da terra da sua parentela, da casa dos pais, para ir para a terra que Deus iria lhe mostrar. Só que não era para ele levar ninguém, só a esposa. Ele levou Ló. A palavra Ló em hebraico significa véu. Deus não deu uma visão para Abrão, enquanto Ló estava junto com ele. O que significa que o véu está impedindo Abrão de enxergar as coisas futuras. No capítulo 13, ele tirou Ló do caminho. No capítulo 15, diz o texto, e Deus falou com Abrão em visão. O Apocalipse significa que João não adora o imperador Domiciano, que era a palavra Dominus Deus et, que significa o Senhor é Deus. E por ele não adorar o imperador, João é então levado a uma ilha chamada Patmos, a 86 quilômetros a sudoeste de Éfeso, uma ilha rochosa, vulcânica, onde todos pensaram que era a morte de João. Só que era neste momento que Deus estava tirando o véu das coisas futuras e mostrando para João e mandando ele escrever para que hoje nós pudéssemos, ao assistir esse vídeo, aprender um pouco de tudo isso que Deus mostrou para João. O segundo capítulo do Apocalipse possui 29 versículos em forma de carta destinada às igrejas localizadas em Éfeso, Esmirna e Pérgamo e Tiatira, todas da Ásia Menor. Este território atualmente é parte da Turquia asiática. Não somente estas igrejas, mas há outras igrejas nominadas no último livro da Bíblia nos dias em que João foi exilado na ilha de Patmos pelo imperador romano Domiciano. As igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 representam todas as igrejas em todos os séculos, iniciando na dispensação da graça ou do Espírito Santo, conhecida também como dispensação da igreja, até o arrebatamento. Podemos citar algumas características observadas no estudo das igrejas apocalípticas. Primeiro, o remetente de todas as cartas é o Senhor Jesus. Segundo, há a descrição da pessoa do Senhor Jesus para cada igreja especificamente. Terceiro, é feita a revelação das condições, das atividades e da situação da igreja. Quarto, há palavras de elogio e aprovação das boas coisas. Quinto, de igual forma, há palavras de condenação e reprovação das coisas erradas. Sexto, a exortação ao arrependimento e à restauração. Sétimo, também a declaração de juízo, punição e julgamento. E oitavo, a proclamação de bênçãos e recompensas. Falemos um pouco sobre as características das 7 igrejas e o significado de seus nomes. Éfeso é a igreja que abandonou o primeiro amor. Seu nome significa desejado, primeiro amor. Esmirna é a igreja perseguida ou sofredora. O significado de seu nome é mirra. Pérgamo é a igreja mundana e seu nome significa alto, elevado, casado. Tiatira é a igreja da falsa doutrina. Significado de seu nome, sacrifício contínuo. Sardes é a igreja moribunda, morta, e o significado de seu nome é pedra preciosa, remanescente. Filadélfia é a igreja fiel, a igreja de porta aberta. Seu nome significa amor fraternal. Por fim, Laodiceia, a igreja morna. O significado de seu nome é direito do povo, democracia. Em todas as igrejas são mencionadas os que vencerão e serão recompensados com os galardões e bênçãos especiais declaradas pelo Senhor Jesus, as quais foram registradas por João. As recompensas são as seguintes: Éfeso, alimento da árvore da vida. Esmirna, coroa da vida, não sofrerá o dano da segunda morte. Pérgamo, maná escondida, pedrinha branca com um novo nome. Tiatira, autoridade sobre as nações e estrela da manhã. Sardes,
vestes brancas, registro proclamado no livro da vida. Filadélfia, a coluna eterna no santuário de Deus, nome de Deus e de Jerusalém. Finalmente, Laodiceia, honras com assento no trono do Senhor Jesus. Certa vez, Billy Graham declarou o seguinte sobre as igrejas: as cartas às igrejas demonstram que Cristo sabia o futuro que haveria de trazer. Ele sabia o preço que os fiéis haveriam de pagar pelo fato de resistirem ao dia mau. Todavia, o Senhor também sabia que aquelas igrejas ainda não estavam preparadas para pagar o preço. Ainda não eram suficientemente fortes para enfrentar sozinhas as tempestades vindouras. O Senhor sabia que, ao menos que a igreja investisse tempo e energia no preparo individual, jamais sobreviveriam aos tufões destruidores. Ele sabia que, se não aprendessem a vencer, poderiam ser vencidas pela tempestade que se avizinhava. Assim, meus irmãos, há alguns ensinamentos nessas cartas que devemos acatar antes de enfrentarmos os furacões que se desencadearão sobre nós. Aquelas cartas são palavras do Senhor, palavras de poder que nos ajudarão a sobreviver nos dias maus que virão. Chegamos assim ao final deste vídeo, onde falamos um pouco sobre o segundo capítulo do Apocalipse e algumas características desse livro sagrado. Na próxima sexta-feira falaremos sobre o capítulo 3, as igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aguarde, assista, compartilhe. Por falar em vídeo, nesta segunda-feira, não perca mais um vídeo onde abordaremos a 5ª lição do segundo trimestre da nossa escola dominical. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.